Na semana passada, nós falávamos a respeito, né, das nossas palavras. O título até foi A Tua Fala Te Denuncia. Baseado lá naquela declaração, né, que quando Pedro ele está seguindo Jesus de longe, e Jesus é preso, então, e o Pedro está por ali, mas querendo se disfarçar no meio da multidão, ele quer saber o que está acontecendo com Jesus, mas ele não quer que ninguém o reconheça como um discípulo de Cristo, por medo, né, do que poderia acontecer. Então, ele está ali, já havia negado Jesus 2 vezes. Na terceira vez, então, alguém chega e diz assim: não, você é um deles, porque a tua fala te denuncia. A tua forma de falar entrega que você é um discípulo de Jesus. E nós falávamos então um pouquinho sobre isso, e eu dizia que a nossa fala, ela nos denuncia para bem ou para mal. Ou nos denuncia de alguém nos ouvir falar e falar assim: não, esses estiveram com Jesus, como lá o Sinédrio precisa reconhecer que Pedro e João estiveram com Jesus lá em Atos capítulo 4, que a gente também viu na semana passada. Ou, se não, a nossa fala pode também nos denunciar para o mal, se é que você entende o que eu estou falando. Alguém nos ouvir falar e dizer assim: ih, rapaz, esse aí está seguindo Jesus de longe. Esse aí não está muito bem com Deus. E alguma vez você já conversou com um crente assim, e só pela forma de falar você diz: ih, rapaz, fulano não está bem. Não é assim? Fulano não está legal. Mas por que você diz isso? Não, ele está falando umas coisas aí que, né, o negócio está sério. Então a nossa fala pode nos denunciar para bem ou pode nos denunciar, como eu dizia, para mal. E eu dizia também, já vamos entrar em matéria nova, estamos só recapitulando um pouquinho aquilo que a gente falou semana passada. E nós vimos também, né, que aquilo que nós falamos não é uma questão apenas de boca, né? Não é simplesmente eu dizer assim: poxa vida, é verdade, né? As minhas palavras têm poder, como a Bíblia diz, as minhas palavras me denunciam, como nós falamos na semana passada. Então eu vou me policiar, vou tomar um cuidado muito grande com aquilo que eu falo, porque se eu estou falando alguma coisa, vamos dizer assim, errada, né? Que não condiz com a palavra de Deus, então eu tenho que cuidar com aquilo que eu falo. Bom, verdade, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente fala. Mas entenda que se as nossas palavras são erradas, e quando eu digo erradas, é no sentido de contra a palavra de Deus, que não está em harmonia com a palavra de Deus, não é um problema de fala, não é um problema de boca, na verdade é um problema de coração. E é justamente isso que Jesus nos ensina aqui. Ele diz assim, raça de víboras, Mateus 12, 34, tá? Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. De tal forma que se eu verifico que as minhas palavras não estão, como eu dizia, em harmonia com a palavra de Deus, eu vivo falando coisas ao contrário da palavra, eu vivo confessando a derrota, eu vivo falando mal dos outros, há maledicência na minha boca, e assim por diante, eu preciso identificar, olha, o problema não é na minha língua, não é na minha boca, o problema é no meu coração. E aí é que está todo o segredo, né? Jesus até ensinou em outro momento que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira coisas más. É isso que Jesus está falando. Ele diz: como é que vocês podem falar coisas boas se vocês são maus? A hora que você abrir a boca, vai simplesmente transbordar aquilo que há no nosso coração. Então, a melhor maneira de nós verificarmos como é que anda o nosso coração, se a gente está seguindo Jesus de perto, se estamos seguindo Jesus de longe, é nós observarmos
as nossas palavras. O que é que está saindo da nossa boca? Porque se só está saindo coisas ruins, é porque há um problema aí, repito, na verdade, coração. Vamos para o livro de Salmos, Salmo 45, versículo 1. Aqui a Bíblia nos ensina algo muito interessante. Salmo 45, versículo 1. Olha o que o salmista declara aqui. Quem achou, diga amém. Salmo 45, 1 diz: o meu coração, o que ele faz? Ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei, no nosso caso ao rei, né? Ao Senhor. A minha língua é a pena de um destro escritor. Então, olha só esse versículo, e me permita aqui analisar ele de trás para frente, né? Em vez da frente para trás, de trás para frente hoje. A primeira coisa, de trás para frente, tá? Então a última coisa, na verdade, que ele declara é: a minha língua é a pena de um destro escritor. Vamos lembrar que naquela época não havia caneta, né? Era, então, ali uma pena que a pessoa ia lá, molhava na tinta e ia escrevendo. Quem sabe se fosse hoje estaria escrito: olha, a minha língua é como a caneta de um destro escritor. Ou ainda, provavelmente, hoje seria, né? Os meus dedos digitam como um destro escritor. E destro escritor aqui, né, é no sentido de um escritor bom, de um escritor talentoso, de um escritor, poderia dizer assim até, de sucesso. Mas por que ele declara que a língua dele é como a pena ali, ou como a caneta de um destro escritor, do escritor de sucesso, só escreve então coisas boas? Nós precisamos entender, isso já vai ficar mais bem fundamentado aqui na Bíblia daqui a pouquinho, mas nós precisamos entender que a nossa língua é isso, é uma caneta, é uma pena. Por quê? Porque aquilo que a gente fala está escrevendo uma história, está escrevendo um roteiro, amém? Por isso que a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E infelizmente, quantas vezes a gente vê pais e mães virar para um filho e dizer: ah, mas você é um isso, né? E vem um xingamento. Esses dias atrás eu falava que eu vi uma cena, uma mãe dizendo: mas você é uma porca, menina, sua porcalhona. E a pessoa às vezes não se dá por conta que a nossa língua é como uma pena, está escrevendo uma história. Assim como quando a gente se dirige aos nossos filhos, ou a qualquer outra pessoa, mas seguindo o exemplo aos nossos filhos, e começamos a abençoá-los: olha, você é uma bênção, você é de Deus, olha, você é inteligente, olha, você é sábio, olha, você é um homem de Deus, é uma mulher de Deus, ou uma criança de Deus, né? Então nós estamos ali escrevendo também uma história. Resta saber se a nossa língua é como a do salmista, a pena de um destro escritor, ou um escritor de canhota, e nada contra quem é canhoto aí, né? Mas usando aqui o termo bíblico. Ou se a nossa, né, língua é de um escritor que só escreve tragédia. Tem escritor que só escreve tragédia, né? Tem outro que só escreve comédia, outro só drama e tal. E tem gente que tudo aquilo que sai da boca dele é para fazer ou um roteiro de tragédia ou um filme de terror, né? Não é verdade? Porque a pessoa só fala daquilo que não deve. Marca aqui o Salmo 45, a gente já retorna para cá,
para ver mais. Hoje a gente está analisando o versículo aqui de trás para frente. Então, marca aqui que a gente já retoma. Vamos para Tiago agora, capítulo de número 3. Tiago, lá para o finalzinho da Bíblia, depois de Hebreus. Tiago 3, versículo 1. E por que eu quero ler Tiago antes de continuar aqui? Para você ver como isso que o salmista disse, isso que eu estou falando, né? Que a nossa língua, ela escreve uma história, ela escreve um roteiro, ela dá direcionamento para a vida de alguém, seja para a nossa própria vida, quando a gente fala a nosso respeito, ou seja, para com a vida de alguém, né, quando a gente declara coisas sobre a vida de alguém, principalmente dos nossos filhos, tendo em vista que os pais, né, são responsáveis espiritualmente também sobre a vida dos filhos. Olha o que o Tiago ele escreve aqui. Diz assim, ó, meus irmãos, muitos de vocês não sejam mestres, muitos de vós, melhor dizendo, não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Não falamos de tropeço no domingo agora, né? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para também, melhor dizendo, refrear todo o corpo. Olha, pelo que Tiago está falando, parece que o mais difícil de controlar é a tal da língua. Verdade, não é? Se a pessoa consegue controlar a língua, ela consegue também controlar todo o seu corpo. Amém? Então, o mais difícil de nós controlarmos é a língua. Olha que interessante isso, né? Só um pequeno parênteses aqui, não dá para me aprofundar nisso hoje. Mas quando nós somos cheios do Espírito Santo, a evidência do batismo, alguns entendem diferente, mas analisando a Bíblia como eu vejo, a evidência do batismo do Espírito Santo é falar em línguas. Então, quando o Espírito Santo nos toma, a primeira coisa que ele vem controlar, chuta o que é? É a nossa língua. Eu acho que isso não é por acaso. Amém? Eu acho que não é à toa. Porque se eu consigo, como a Bíblia está dizendo, controlar a minha língua, então eu vou ter condições, poder de também controlar todo o meu corpo. Mas vamos em frente. 3. Ora, nós pomos freio, aonde? Nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam. E conseguimos fazer o quê? Dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, né, aqueles navios muito grandes, que, sendo tão grandes e levadas por impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Olha só, Tiago, inspirado pelo Espírito de Deus, falando a respeito da língua. E claro que língua aqui ele não está se referindo necessariamente ao músculo, mas sim aquilo que a gente fala, as nossas palavras. E ele dá 2 exemplos. Depois ele vai falar de um terceiro ainda. Mas os 2 primeiros exemplos que ele dá é do cavalo. E diz, o cavalo a gente põe freio lá para controlar a boca dele. E aonde a gente leva a boca dele, ali todo o corpo dele acompanha. Já andou de cavalo? Não é assim? Né? Ele está andando aqui. Você quer que ele vá para a esquerda? Você puxa as rédeas para a esquerda. Quando você puxa as rédeas, força o freio na boca dele para a esquerda. Logo ele vira a boca para a esquerda e começa a rir para a esquerda.
E todo o corpo dele acompanha. Daqui a pouco você diz, opa, vamos para o outro lado. Aí você puxa as rédeas para o lado direito. Força o freio para o lado direito. E ele vira, então a boca acompanha, o corpo acompanha a boca e vai todo para o lado direito. Então, olha só, vê se não está em plena harmonia com o que o salmista falou lá no Salmo 45. A minha língua é a pena de um destro escritor. A minha língua é que vai escrevendo a minha história. A minha língua é que vai escrevendo ou dirigindo aonde eu vou. Aonde eu vou chegar. O que é que eu vou viver? Tiago está falando também que a língua é que leva a pessoa para um lado ou para o outro. Segundo exemplo que ele dá, ele fala de grandes embarcações que são levados por ventos poderosíssimos, impetuosos, mas que um pequeno leme, comparado com a imensidão do navio, o leme não é nada, na verdade, mas aquele pequeno leme é que dirige todo aquele navio. É aquele pequeno leme que define aonde o navio vai ou não. Para que lado, para que direção. Amém? E a Bíblia está dizendo que assim é a nossa língua. Então você perceba que aquilo que o salmista fala está de pleno acordo e harmonia com aquilo que Tiago está falando aqui. Que as nossas palavras têm poder de nos dirigir, de escrever uma história, de definir aonde a gente vai chegar, em que direção nós vamos seguir. E por isso que nós precisamos, então, entender o poder que há nas palavras. Não é à toa que a Bíblia diz, a vida e a morte estão no poder da língua. Podemos gerar vida e podemos gerar morte. Vamos voltar lá onde a gente estava? Salmo 45, 1. Vamos ler novamente. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Essa última parte nós já vimos, disse que a gente iria analisar o versículo de trás para frente. Então o salmista ele chega na conclusão, olha, a minha língua escreve uma história. Não é isso que o escritor faz? Né? A minha língua escreve uma história. Aquilo que eu falo está escrevendo a história que eu vou viver. A minha língua está escrevendo a história que os meus filhos vão viver, que o meu cônjuge vai viver, que os meus pais vão viver e assim por diante. Tudo depende daquilo que eu falo. Tá, mas por que a língua dele era a pena de um destro escritor? Não era um escritor meia boca e não era um escritor ruim. Opa, é só a gente ver, né, o porquê. Aí a gente volta lá. Aí a Bíblia diz, o meu coração, o que ele faz? Ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. É a consequência das duas primeiras declarações. Amém? Ele diz, o meu coração, quando ele diz assim, meu coração ferve, eu fico imaginando assim, o coração borbulhando. Né? O meu coração ferve com palavras boas. Então perceba que fica muito claro aquilo que nós falávamos há pouco, que a questão da língua, daquilo que a gente fala, não é só uma questão, né, de boca, mas é uma questão de coração. Aí eu e você precisamos nos perguntar com toda sinceridade, com todo temor a Deus, nós precisamos fazer esse questionamento a nós mesmos. O que faz meu coração ferver? O que faz meu coração borbulhar? Amém?
Tem pessoas que o coração da pessoa borbulha, sabe quando? Quando alguém chega assim e diz assim, tá sabendo da última? Verdade ou não é? Olha o coração, e a pessoa diz, conta. Não é assim? Então, o que faz o coração da pessoa borbulhar? É a fofoca. Aí depois a pessoa quer abrir a boca e escrever uma história linda. Não vai. Porque o coração não ferve com palavras boas. O coração ferve em ficar sabendo da vida dos outros. Em ficar sabendo o erro dos outros. Em ficar sabendo a última novidade, assim por diante. Coração de outros ferve, né, quando está lá na frente da televisão, assistindo uma novela, um filme, ai, vai beijar lá, ai, será que esse que é o bandido ou será que é o outro e tal? Você está entendendo? E o coração está ali, ó, borbulhando com aquilo. Então, é claro que isso vai começar a ocupar a minha mente. É claro que isso ocupando a minha mente é o que vai começar, que vai entrar no meu coração. E o que vai entrar no meu coração é o que a minha boca vai estar escrevendo. Amém? Então eu e você precisamos ver o que faz o meu coração ferver. Palavras boas, quando eu pego a Bíblia e começo a ler, quando eu paro junto com o irmão e a gente começa a conversar das coisas de Deus, ou para mim, falar das coisas de Deus é aquela coisa assim, ai, lá vem aquele irmão chato com aquelas histórias da Bíblia. Você está entendendo? Aí, meu irmão, não adianta eu querer abrir a boca e escrever uma história boa, ou não adianta eu querer viver uma boa história, se o meu coração não ferve com palavras boas. Se aquilo que eu falo não é o que eu tenho feito no tocante, olha só, ao rei, a Deus. Não, eu falo do time de futebol, eu falo da política, eu falo da economia, eu falo do apagão que teve ontem, né? Eu falo de tudo. Gente, e olha só, eu estou falando isso aqui, e eu não sou um crente bitolado, tá? Eu também converso de futebol, de política, de tudo, e mais um pouco. Amém? Mas no meio dessa conversa tem que ser alguma coisa da Bíblia. Você está falando de política e tal, não sei o que, daqui a pouco você diz, mas bem que a palavra de Deus diz. Você está entendendo? Você está falando de futebol, né? Mas daqui a pouco sai um versículo, daqui a pouco sai algo, né? Então, entenda, eu não tenho, se eu estou tendo que fazer força, peraí, eu estou no meio dos crentes, eu tenho que parecer crente, o que eu posso falar para parecer crente? Deixa eu fazer força. Bom, tem alguma coisa errada. Se eu estou no meio dos crentes, digo assim, deixa eu controlar minha língua, não fala, segura. Opa, tem alguma coisa errada, você está entendendo? Porque isso tem que ser algo natural. Simplesmente porque transborda o meu coração. E porque o meu coração está fervilhando de palavras boas, eu vou falar dos outros? Não. Eu vou falar de mim? Não, eu vou falar de Deus. Das coisas de Deus, do que eu tenho feito no tocante ao rei. Essa frase, se eu não estou enganado, de Billy Graham, ele diz, né, não fale nada das pessoas, fale muito pouco a seu respeito e fale muito de Deus. Amém? Meu irmão, esse eu acho que é um grande segredo aí para nos ajudar a controlar a nossa língua. Não fale nada de ninguém, não fale nada dos outros. Se for para falar, pelo menos que seja um elogio, né? Fale muito pouco a seu respeito, porque tem gente que, meu irmão, o coração dela fervilha com ela mesma. Não é assim? É um narcisista. A pessoa vai falar, no meio de todas as frases, tem que encaixar o eu.
eu. Não, mas Deus é maravilhoso porque fez alguém assim igual eu. Até quando vai falar alguma coisa de Deus, tem que ter o eu ali no meio também. Então, falar pouco e falar muito a respeito de Deus. É aquilo que eu gosto de falar, não é por mim, é apesar de mim, né? Mas, poxa, você vê como Deus é bom. Ó, apesar de ser eu, apesar de mim, Deus ainda fez isso. Viu como Deus é maravilhoso? Amém. Então, que a minha língua, que a sua língua possa ser também a pena ali, a caneta, como eu dava exemplo, de um destro escritor. Escritor de sucesso, escritor que escreve coisas boas, que vai escrever uma história linda para nós vivermos, para que a nossa família venha viver. Mas para isso, o meu coração precisa ferver com palavras boas. Para isso, eu preciso falar daquilo que diz respeito ao rei. Das coisas de Deus, de como Deus é bom, de como Deus é maravilhoso, de como Deus é lindo, de como Deus é santo, e assim por diante. Amém? Esses dias atrás, eu já até contei isso, mas veio um irmão aqui e aí ele falava, né, e tal, das pessoas, né? Ele estava falando dos familiares dele, porque o meu familiar fez isso. E ele dizia assim, pastor, por que a pessoa é assim? Ele dizia, não sei. Daí ele daqui a pouco dizia, não, porque eu fui lá na igreja tal, e fizeram isso comigo lá, pastor, você acredita? Mas por que fazem isso com a gente, pastor? Né? E assim foi, e aí foi falando mal de um, foi falando mal do outro, foi falando mal, foi passando um, passando para o outro. E eu disse para ele, falei, irmão, o problema é que você está muito focado nas pessoas, que as pessoas fazem de mal, fazem de ruim, você fica falando isso o tempo todo, sem parar. Você sabe que tem pessoas assim que parece que o cérebro, a boca é um pouquinho mais perto um do outro, né? Que tudo que pensa, fala, né? Não tem nenhum filtro assim, vai saindo. E aí você tem que ficar até assim, meio pronto, para que a pessoa dá uma respirada, você tentar entrar, né? Para conseguir falar, senão não dá tempo, né? Que a pessoa quase que fala sozinha. Eu disse, você está falando demais dos outros. Olha, em vez de você ficar falando desse que é ruim, daquele que é ruim, comece a falar do quanto Deus é bom, do quanto Deus é maravilhoso, e tal, muda esse discurso. Amém? Por quê, meu irmão? Porque quanto mais a gente fala, mais a gente enche o coração dessas coisas. Eu falava isso não tem muito tempo. E aí vai se tornando um ciclo vicioso. Quanto mais eu falo de determinado assunto, mais o meu coração se enche daquilo. E quanto mais se enche daquilo, mais eu falo. E quanto mais eu falo, mais ele se enche. Não é assim? Então, que eu possa, né, como diz a palavra aqui, meu coração ferver com palavras boas. Aí quando eu abrir a boca, vão ser palavras boas. E aí meu coração vai ferver mais com palavras boas. E aí eu vou falar mais ainda. E assim que a pessoa vai se aprofundando nas coisas de Deus. Que em nome de Jesus Cristo nós possamos escrever uma história maravilhosa para nós e para a nossa família vivermos. Amém? Mas para isso passa por um coração ferve das coisas de Deus, que borbulha, que tem prazer nas palavras boas, e que assim possa ser o meu e seu coração. Amém? Diga a glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar agora, vamos buscar a presença.